Olá, você está na unidade 2 do curso Liquid Scheduling Methods, ou Método Planejamento Líquido, ou Planejamento Líquido. E nessa unidade 2, nós vamos trabalhar o primeiro dos 4 passos. Não são grandes descobertas, mas é uma modelagem interessante. Ela vai colocar tudo aquilo que nós já fazíamos dentro das políticas e dos procedimentos do método do caminho crítico. Lembrando que o método do caminho crítico não é novo, é uma coisa bem antiga. Nessa unidade 2, nós vamos especificamente falar sobre qual o trabalho que nós vamos fazer. Então, primeiro passo, define o trabalho dentro das melhores práticas de estruturação, de redação de escopo. Em particular, nós vamos pegar o escopo do nosso trabalho, todo o trabalho necessário, direto e indireto, e vamos colocar na forma de uma estrutura. E a partir dela, vamos continuar seguindo para montar o plano dinâmico, porque ele entra também com as atividades, com os recursos necessários, mas é um plano que vai ser conduzido nessas 4 etapas, para nós chegarmos a um modelo de planejamento que, repetindo, não negando o CPM, dá uma visão dinâmica de produção e, é claro, com apoio computacional. Nós temos 5 atividades, igual tivemos na primeira. Vamos falar sobre elas agora. A primeira atividade é leitura técnica. Nós temos diversos vídeos que complementam esse vídeo aqui. Esse vídeo não tem a pretensão de ser uma aula ou apresentações longas, mas é um guia para nós conduzirmos a unidade 2. Então, a leitura técnica, ela se estende também à assistência de vídeos, debate com os colegas. Nós temos fóruns para isso e pesquisas. Mas, basicamente, aqui nós vamos estar construindo um pequeno plano. Um pequeno plano. É um plano onde você tem a estrutura do trabalho, que representa o escopo, que você vai ter as atividades ou os pacotes de planejamento, que vamos desenvolver para representar e produzir esse trabalho. E temos também os recursos, todos os recursos, humanos, equipamentos, materiais e financeiros, para que as atividades possam acontecer, para que as atividades possam produzir o trabalho que define a entrega e para que as entregas consigam atender a demanda, que é o projeto que nós estamos desenvolvendo. Então, lembrando, se já houve um guia com 35 passos do Departamento de Defesa americano para desenvolvimento de planos de projeto, agora estamos aqui com 4 passos. Claro que esses 4 passos incluem todos os trabalhos necessários para fazer o que já se fazia antigamente, com observação. Se naquela época usava-se Univac, ou se tentava fazer alguma coisa com algoritmos simples, estamos falando agora de pegar a unidade 2 e preparar para ser trabalhada com um algoritmo complexo. A segunda atividade é a modelagem dos pacotes de planejamento, ou das atividades, ou das fragnetes. Então, vamos lembrar rapidinho o que significa pacote de planejamento, fragnet, atividade. Devemos lembrar que depois que a estrutura do trabalho está montada, onde você tem todas as entregas previstas contratuais, você precisa colocar as atividades produtoras desses pacotes. As atividades são atividades que são ações que são de tempo curto, duração curta, uma duração com uma métrica conhecida, mas elas também podem ter uma duração muito longa, ou no lugar do pacote de trabalho nós podemos ter um pacote de planejamento. Deve ser de conhecimento de vocês que o pacote de planejamento é aquele elemento que não é um deliverable, não é um pacote de trabalho, nem é uma atividade. É algo que vai ser produzido um pouco mais complexo, que poderia ser subdividido, mas que não é interessante ou não temos no momento condições de detalhar. Então, é como se fosse uma atividade longa, que não é caracterizada por um verbo direto, fazer, cortar, levar,
nem é uma coisa a ser produzida como uma base, uma vala ou uma pista. Na verdade, é uma pavimentação, é uma construção, é um desenvolvimento. Não é nem uma atitude, uma ação, um verbo, nem é um substantivo, um nome, uma coisa. Então, o pacote de planejamento substituiria uma das entregas menores. Mas as atividades produtoras poderiam estar dentro dos pacotes. E é claro que os marcos são aqueles elementos de controle que, se não são obrigatórios, porque alguém mandou colocar, são interessantes porque o gestor resolveu se administrar ou administrar as etapas da produção. Então, nós temos aí basicamente fragnets, marcos e atividades. As fragnets é quando você consegue trazer já as atividades sequenciadas. Por exemplo, existem produções que são bem claras na sua sequência de trabalho. Uma vem primeiro, a outra vem depois, a outra vem por último, por exemplo. Então, nesse caso, poderíamos trazer já montado na nossa proposta um fragmento de rede, uma fragnet. Seria um fragmento porque é uma rede obrigatória e que ela já nasce pronta e não é passível de discussão nem desejos. Ela é o que ela é. Então, dentro da nossa estrutura, por enquanto, nós temos atividades, pacotes de planejamento, fragnets e marcos. Por quê? Porque nós estamos agora na atividade 2 com o objetivo de criar uma rede. Não uma rede onde você resolve colocar primeiro esse e depois aquele. É uma rede onde só se faz sequenciamento lógico daquilo que é realmente obrigatório. Como eu disse, a fragnet é o primeiro elemento que já vem pronto, são ações que são consecutivas, normalmente fim e início, ou seja, primeiro uma, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Ou temos atividades gerais, lembrando que, por vezes, os planejadores resolvem sequenciar por si, por experiência, por entendimentos, por precauções. E a ideia aqui, na atividade 2, é que você produza uma rede onde o marco de início dá a largada e o marco de término recebe todas as produções. Se nós tivermos, por exemplo, 20 atividades produtivas que não são obrigatoriamente realizadas entre si por dependência, todas devem ser planejadas acontecendo o mais cedo possível, lembra do CPM, e todas devem estar conectadas ao ponto de largada. Então, mais uma vez, lembrando, todas as atividades que não são obrigatoriamente interdependentes não devem ser sequenciadas pelo planejador. Mas eu acho que não vai ter recurso, não serve. Quem vai decidir se não vai ter ou vai ter é o algoritmo que vai agendar as atividades. Se na hora tiver recursos, por exemplo, elas serão agendadas ao mesmo tempo, porque a ligação que foi produzida permite assim e não atrapalha. Se não tiver recursos, o algoritmo, o computador, vai decidir quem ele faz primeiro e quem ele faz depois. Claro que ele não decide de uma única vez, ele faz diversas simulações e, em função das restrições e em função dos dispositivos de agendamento, aqui nesse caso a prioridade seria um exemplo. Se temos 20 atividades e elas são priorizadas na ordem de importância, relevância ou contrato, ainda que possam ser feitas todas juntas, elas serão administradas pelo computador. Ou seja, lembrando mais uma vez, temos 20 coisas, cada uma tem uma prioridade.
Não tem problema, se temos recurso, faremos todas ao mesmo tempo, acabaremos rápido e todos ficarão felizes, a menos que hajam outras restrições. Mas essas restrições não deverão fazer que o planejador crie ligações lógicas arbitrárias que estão sendo transformadas em obrigatórias. Vamos colocar fragnet, sequência obrigatória, mas ela também entra nessa condição, ela se liga ao início do projeto e termina no fim do projeto. Se houverem marcos intermediários, marcos de entrega de produto, aí elas se ligam aos marcos mais próximos. Mas é importante lembrar, mais uma vez, as atividades, os pacotes de planejamento, as fragnetes e os marcos são interligados na sequência de produção possível, não a que o planejador deseja ou se preocupa em fazer. Se elas podem ser feitas todas juntas, ao mesmo tempo, todas serão conectadas ao início do projeto ou ao início do produto, e todas desaguarão no término do projeto ou no término do produto. Criar ligações que não são obrigatórias é tirar não só o dinamismo do projeto, como agora, nesse caso, tirar a fluidez e impedir que o computador chegue ao melhor resultado. Vamos dar um exemplo aqui, isso também está no material escrito, exemplo de pacotes de planejamento. Exemplo de atividade. Reparo civil na fachada norte. Então, reparo civil na fachada norte envolve uma série de ações. Por exemplo, de forma bem amadora, retirar partes ruins, preparar para receber parte nova, colocar partes novas, polir partes completas. Então, tem várias ações na fachada norte que eu não vou detalhar. Eu escrevi reparo civil da fachada norte. Isso é um pacote de planejamento. Ao invés de somatório de várias atividades ou de tempo de várias atividades, eu estou definindo um tempo de produção desse pacote de planejamento que pode até substituir um pacote de trabalho. Mas nesse caso, e somente nesse caso, esse pacote de planejamento pode ser e deve ser incluído na rede de produção. Os pacotes de trabalho não são incluídos na rede de produção. A rede de atividades é a rede de produção, não envolve coisas, envolve ações. Pintura exterior do térreo. Talvez um detalhe maior seria comprar latas de tinta, preparar as paredes. Tem uma série de ações com um tempo até razoável, dependendo do tamanho do térreo, que poderiam ser detalhadas, mas aqui criamos um pacote de planejamento. Pintura exterior do térreo. Vai ser talvez uma atividade grande, um pacote de planejamento longo, que se confunde com o pacote de trabalho. Por outro lado, no nosso exemplo aqui, temos os exemplos de fragnet, também na área de engenharia. A fachada norte tem raspagem, depois, não junto, depois, preparo, depois, assentamento básico, depois. Então, a rede já virá para o nosso trabalho montada. E eu estou colocando aqui depois, eliminando a possibilidade, a fragnet é minha, eliminando a possibilidade de, enquanto eu estou raspando a segunda parte, eu já estou preparando a primeira parte. Ou seja, seria um fim-início com
antecipação da sucessora, ou um início com um retardo da sucessora. Essa modelagem fim-início, início-início, término-término, é uma discussão que você já deve ter passado, onde caracteriza muita arbitrariedade. Não ainda foi apresentado um exemplo início-início entre duas atividades de produção que seja de fato obrigatório. É impossível fazer sem ser iniciar junto. Também não foi apresentado uma atividade que seja obrigatória em terminar junto. A primeira termina e define o término da segunda. Isso são ligações e modelagens possíveis, aceitas, mas não são obrigatórias. Por conta disso, no nosso trabalho onde eliminamos ligações arbitrárias para que o computador possa tomar a melhor decisão, poderíamos sugerir que toda fragnet seja fim-início. E se houver simultaneidade ou possibilidade de antecipação, ou quebramos em etapas, ou antecipamos fim e início com uma antecipação da sucessora, sugerindo que antecipações maiores que 30% é uma modelagem um tanto quanto estranha. Observe também que no primeiro exemplo que nós colocamos aqui, nós falamos em raspagem mais preparo menos 10% do volume. Ou seja, o que eu acabei de falar entre fim e início, eu agora apresento raspagem mais preparo com uma antecipação do preparo, fim e início, mas o início antecipado em 10%, não 10% do tempo da predecessora, mas 10% do trabalho produzido, porque normalmente você só antecipa algo que vem depois quando parte da predecessora está pronta. Uma parte é uma quantidade. Você não antecipa alguma coisa porque passou o tempo, porque pode ter passado o tempo e você não fez nada. Então é melhor modelar antecipando volumes. Se já fez, então antecipa. Se não fez, não antecipa, o que faz muito sentido. Então nós temos aí 3 exemplos escritos no material de texto, como também aqui no nosso slide, só para lembrar que fragnet já vem pronta, validada, já foi usada. A única preocupação é que você precisa produzir fragnets com o menor número de ligações arbitrárias, que sejam de fato processos construtivos e não modelos que nós temos por vício, por tradição ou por desconhecimento até mesmo do tipo de produção. Vamos nos policiar para construir essa rede sempre que possível fim-início, ligações fim-início, evitando início-início, término-término e término-início. Lembrando mais uma vez, quando você tem uma atividade que começa junto com a anterior, por exemplo, a atividade manda que a outra sucessora comece junto, é sempre possível modelar um marco que dá início às duas. Logo, uma começando, a outra começa também. Quando a gente define início e a predecessora não começa, a sucessora com certeza será adiada, atrasada ou reagendada. Será que é assim mesmo que funciona? Será que é impossível eu começar a segunda sem a primeira ter começado? Ou aquela condição de fim e início com uma antecipação da sucessora é viável e permitiria o mesmo modelo? Essa é a atividade número 2
que deve dar mais trabalho por conta do seu policiamento. Não fazer ligações considerando coisas que não são para considerar. Bem, agora nós vamos para a atividade C. 2C é a unidade 2, atividade C, terceira atividade, e a gente continua montando o plano. E é interessante, nós vamos agora colocar nas atividades da Fragnet ou no pacote de planejamento e nunca nos marcos. Marco não é atividade, marco não produz trabalho, marco não executa nada, nem contribui para um produto, então o marco não recebe nada. Ele é apenas um marco. Normalmente temporal, ele só serve para marcar um momento. Mas as atividades, para serem realizadas, precisam de recursos, já é conhecimento de vocês. Observa, existem recursos, mão de obra, direta ou indireta, existem equipamentos, existem materiais grandes e pequenos, existem verbas para pagamento de taxas, impostos, coisas desse tipo, e todos esses insumos são necessários para que a atividade possa existir e ser concluída. Nós vamos fazer exatamente como o CPM original solicita. Nós vamos colocar o cadastro dos recursos, é claro, para depois nós colocarmos os recursos dentro das atividades, na quantidade necessária que a atividade demanda, na efetividade que a atividade demanda e com a produtividade que ela foi concebida. Simplificando, todo recurso humano alocado em uma atividade, ele está lá 100% integralmente ou apenas 90%, ou ele só fica meio expediente. Isso chama-se efetividade. Se for um recurso, é um recurso. Mas a produtividade desse recurso é um parâmetro importante dependendo do tipo de atividade. Mas vamos considerar que seja uma atividade onde o recurso tem que produzir uma quantidade. Estamos trabalhando por hora, o recurso produz uma quantidade por hora. Então, de forma simplista, se um homem bota no chão completo 1 metro quadrado de piso em 2 horas, a produtividade dele é 0,5 metros quadrados prontos por hora. Então, um homem trabalhando 100% com uma produtividade de 0,5. Na hora em que você programa o trabalho, a atividade, você já tem ideia de quem trabalha, quanto tempo trabalha, como trabalha e qual é a produtividade. Isso pode até ficar subentendido quando você coloca a atividade e põe o prazo de execução. Você já deve ter em mente o tempo que leva e quem faz o quê, e aí coloca o prazo de execução. O cálculo partiu da sua cabeça ou de algum boletim de composição. No nosso caso, a menos que você tenha isso muito bem fundamentado, nós vamos colocar os recursos humanos e sua produtividade e efetividade. As máquinas, equipamentos, sua efetividade e a sua produtividade, se for necessário. A quantidade de material para que ela possa ser produzida. Se você vai assentar tubo em vala, tem que ter naquela atividade, assentamento, quantos metros de tubos serão lançados. Então temos que colocar tubos, quantidade de material que contemple 100 metros. Tubos, rejuntes, juntas, soldas, o que for necessário para que aqueles 100 metros aconteçam. Então, fora a mão de obra, fora os equipamentos, nós também temos materiais. Por fim, nós temos a verba. Temos que ter algum dinheiro
em alguma moeda ou em mais de uma moeda para que aquela atividade se complete, licenças para que ela possa ser executada, taxas, alguma outra verba necessária. E temos que lembrar também, como verbas podemos definir empreiteiros, subcontratados, subcontratos. Então, na atividade C, precisamos pegar o trabalho desenvolvido, aquela rede desenvolvida, que é a rede mais rápida possível, o planejamento é um plano mais célere possível de ser produzido, desde que não hajam restrições. E no momento nós não estamos discutindo se tem restrição, problema, limite ou não. Nós estamos montando o que é para fazer. E o que é para fazer? Na unidade 2 é o escopo do projeto, todo o trabalho necessário. Estamos derivando isso para os materiais que vão permitir que o trabalho seja realizado. A sequência de ligações que nós fizemos são as sequências obrigatórias. E as fragnetes já nascem assim. E as próprias fragnetes podem ser obrigatórias entre si. Então, por exemplo, temos que fazer uma base de concreto para receber um equipamento em cima. A fragnet da produção da base de concreto, quando acaba, inicia a fragnet. Então, o sequenciamento é fim e início. E se a base tiver que esperar um pouquinho para ficar completa na sua produção, com cura, pintura, então é fim e início com um retardo, porque a construção obriga a isso. Então não é uma questão de, eu quero mais 6 dias, eu quero mais 5 dias. É porque é obrigatório esperar um tempo para que a fragnet, a atividade, o pacote de planejamento seguinte aconteça. Na atividade 3, que é 2C, é necessário colocar todos os recursos. Para isso, você tem que cadastrar os recursos. Lembrando, como você deve imaginar, existe documentação, codificação, existem regras, mas no fim da atividade C, da unidade 2, você vai ter todo o plano de produção montado com o menor prazo possível e todos os recursos necessários para que isso aconteça. Lembrando que nós estamos aplicando o CPM nativo, do tipo fazer o mais rápido possível, ignorando qualquer restrição, limite ou problema. Eu vou pedir licença, eu vou dar uma parada na explicação das atividades para mostrar alguma coisa que aconteceu recente. E os nossos vídeos e os nossos slides são muito dinâmicos, provavelmente daqui a 6 meses esse vídeo vai ser alterado com novas informações. Mas veja o que foi publicado por um planejador, um profissional de planejamento, um cara legal, conheço ele, como contribuição. Existe um site chamado Planning Planet, que é um instituto, é uma associação, não é um grupo. É um grupo de profissionais que divulga, registra, promove, valida, confirma boas práticas reais de gestão de obras de engenharia. Não são conceituais, acadêmicos, é claro que trazem a academia. Mas o que eu queria que vocês vissem nessa tela é que nós temos uma proposta de como construir, ou, segundo está escrito, nomes bem escritos de atividade. Entenda atividade como atividade, não como fragnet, nem como pacote de planejamento. Atividade é verbo, deliverable work package é substantivo, é coisa, o marco é alguma coisa que você coloca no particípio
passado, ano passado. Evento concluído, produto entregue, projeto concluído, documento realizado, desenho feito. São marcos de acontecimento. Mas aqui o assunto é nomes bem escritos. E ele propõe, sem fugir à regra principal, que tenha um verbo, uma expressão que dê ideia de ação. Form, pour and strip. Então, form, pour and strip são 3 verbos. To form, to pour and to strip. Outro exemplo é blind, flange and hydrotest. Aqui não é bem um verbo, mas é flange cego e teste hidrostático, digamos assim. É aquela história do pacote de planejamento, desenvolvimento, concretagem, flangeamento, teste hidrostático. É como se fosse uma atividade mais aberta. Aqui temos o Install and Test Workstations. Instalar e testar. Então vamos de novo aqui o verbo. Mas ele sugere colocar um nome, fazer o quê? Então vamos lá. Install and Test Workstation no local tal. Ele propõe que a atividade tenha uma ação e um posicionamento geográfico local ou um detalhe do objeto. É uma ação que acontece em um objeto. Será interessante essa proposta do Planning Planet? Porque quando você faz uma estrutura de trabalho repetitiva, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, primeiro pavimento, segundo pavimento, linha 1, linha 2, linha 3. Quando você escreve concretar da linha 1, concretar da linha 2, e se você tiver com filtros ou com pesquisas, concretar vai ser concretar tudo. Quando você segue essa proposta do Planning Planet, que não é apresentada em nenhum outro guia acadêmico, você pode pensar que seria conveniente. É claro que as pessoas praticam isso. E as pessoas mais experientes que praticam isso contribuem para o Planning Planet divulgar. Talvez essas pessoas que praticam isso, que têm sido bem-sucedidas e têm facilidade no seu planejamento e controle, talvez não tenham espaço para colocar isso nos guias. Então vamos pegar o que nós temos de bom de todos os guias e do Planning Planet. Então nós temos concretar, linha adutora 21, flangear, tubulação de 16 polegadas da linha adutora 21. Ou seja, já ficou mais fácil de você entender a atividade no meio de vários flangear, no meio de vários instalar. Então, eu achei legal porque o assunto não era esse, mas ele colocou essa contribuição, o assunto virá a seguir. E temos também aqui uma sugestão, mas aí eu, particularmente, já acho que fico muito comprido. Mais instruções ou mais detalhamentos. Se nós tivermos necessidade, eu acho que de repente valeria ser interessante, eles praticam, e é claro que faz sentido, colocar mais algum detalhe. Além de instalar e testar as estações de trabalho das salas 304 e 305, quer dizer, é uma atividade, ou aqui em cima um pacote de planejamento, mas ele colocou mais uns detalhes, então fica essa dica. Por que dica? Porque muitos profissionais usam guias, mas nem todos os profissionais conseguem conversar com outros profissionais experientes, e o Planning Planet é uma boa referência. Vamos ao ponto. O ponto é que o nosso amigo colocou para discussão que existem certos critérios de qualidade que são divulgados como critérios de qualidade e que não podem ser desobedecidos, senão não tem qualidade.
e que são aplicados para validar e classificar qualidade de cronogramas. E existem algumas regras. E aí começou e surgiu um debate sobre ligações, sequenciamentos, que nós acabamos de falar em relação à atividade B do nossa unidade 2. Fim e início é sequenciamento. E quando eu particularmente falo que início, início e término, término são coisas passíveis de serem utilizadas, mas que trazem complicações para os algoritmos tradicionais e que podem trazer complicações para o computador buscar a melhor solução, respeitando restrições não impostas com ligações, mas restrições modeladas em parâmetros. Vale a pena ler o que o George Payne respondeu para mim. Eu comentei que SS e FF são ligações arbitrárias que poderiam e deveriam ser substituídas por ligações FS. Então, o George Payne respondeu para mim, e é uma coisa legal para a gente promover o debate, que o processo de soldagem robótica, automática, da periferia de um cilindro vai de forma ininterrupta até que a sua solda esteja completada. É como se nós tivéssemos duas atividades começando juntas. Enquanto eu soldo os cilindros que estão sendo produzidos, eu vou produzindo, ou seja, enquanto produzo o cilindro vai sendo soldado. Agora presta atenção, não é obrigatório soldar enquanto eu produzo. É conveniente, é legal, é muito bom, mas não é obrigatório. Um outro administrador, admitindo que isso aí seja um projeto e não uma linha de produção. Se for processo, nós estamos falando sobre coisas completamente diferentes. Pode haver um gerente, um administrador que queira produzir e colocar a produção do material do cilindro e depois resolver soldar. Ele continua, entretanto, em vez de esperar que todo o processo de produção do comprimento dele seja completado, para depois colocar um milestone, ele tenta mostrar que existem condições de uso obrigatórias, quer dizer, parece obrigatório. A minha colocação, que o George Payne comenta, é que existe sim SS. Eu não disse que não existe ou FF. Eu disse que não existe duas atividades de produção que não façam parte do mesmo processo de produção. Produção e processo é uma coisa, projeto é outra. Se para produzir uma peça de tubo é necessário laminar e soldar e cortar no processo, tudo isso acontece junto, porque o processo é produzir tubo. Então, o George Payne fala sobre o SS-FF na tentativa do diálogo da gente discutir se é obrigatório ou não é obrigatório. Ainda bota o lag. An SS with a lag would be an acceptable solution. Sim, é uma solução aceitável. Ninguém disse que não é aceitável. É importante chamar a atenção que o nosso exercício prevê que a modelagem não seja por cópia, por tradição. Que a nossa modelagem não seja pela experiência dos outros, que talvez não seja a melhor solução. Não que elas sejam invalidadas. É para que você busque uma maneira de pensar fora da caixa, ou até pensar sem caixa. Será que eu estou fazendo SS porque dizem que é bom? Ou isso faz parte de um processo e eu
estou confundindo com sequenciamento de projetos. O Vladimir Liberzon responde ao George Payne, que respondeu para mim o seguinte: eu acho que qualquer dependência que defina a realidade deve ser aceita. Sim, modelos são modelos, ninguém negou. A pergunta é obrigatório? Não. Mas o modelo é seu. Em alguns projetos, SS e FF, não podem ser evitados. Aí ele está dizendo que é obrigatório. Vamos ver o exemplo. Pipeline Construction. E nesses projetos, a galera que está cavando, soldando, isolando, baixando, estão um do outro a uma certa distância, não podem ficar fora de uma linha de produção, de uma linha de sequência. Então eles não podem, um faz, depois eu venho e faço tudo. Existe um trabalho sequenciado. Ou seja, eu não posso, por exemplo, cavar tudo para depois soldar tudo, enterrar tudo, para depois soldar tudo, para depois reparar, depois isolar, depois baixar tudo. A coisa vai sendo feita em conjunto. Mas presta atenção, eu poderia separar o digging em várias etapas. Digging parte 1, digging parte 2, não é muito viável. Então o Vladimir responde ao George que sim, tem atividades, aí é um pacote de planejamento. Aí são pacotes de planejamento. Digging, welding, coating, insulating, lowering são pacotes de planejamento. Faz sentido aí então entrar o SS e o FF, porque eles não têm como ser diferentes. E aí ele continua. So they can do their work in paralelo com um retardo. E ele chama atenção de volume. Não é um retardo de tempo. A turma do digging começa e 3 minutos depois, 3 horas depois, um dia depois eu venho com o welding. Não. Se tem algum digging pronto, se houve algum baixamento, alguma locação de duto, aí eu vou, senão não vou. Não é por 3 dias depois, não é 1 hora depois. É se tem volume. E o Vladimir chama atenção aqui. E ele fala que applied on both start and finish. Pipeline construction, lembrando que pipeline construction não é uma casa. Pipeline construction envolve pacotes de planejamento, enquanto uma casa pode ser atividades, enquanto uma construção eletromecânica pode ser atividades e não pacotes de planejamento. Ele termina dizendo que não aceita ou não aprova not more than... sim. Outra coisa é que a discussão do nosso autor, que motivou responder o George Payne, me responder, o Vladimir respondeu ao George Payne, a questão era, e não uma afirmação, é razoável termos padrões de classificação, de qualidade de cronograma? E nesses padrões, o Gall e os muito famosos 14 pontos, 14 points of quality, dizem que não pode ter mais de X% de, por exemplo, SS. Não pode ter mais de X% de durações assim, longas, curtas. Será que os projetos podem ser classificados dessa maneira? Não é o nosso tema aqui, mas o nosso tema aqui é ligações, sequenciamentos obrigatórios e maturidade de alocação de recursos. Essa discussão que teve, promovida pelo Alex, que me fez falar, George Payne falar, e o Vladimir falar, foi interessante para trazer para vocês, porque grupos de discussão trazem reflexão. Grupos de discussão quebram paradigmas.
e fazer ligações, sequenciamentos na atividade B, que eu fiquei preocupado e chamei a atenção, porque sempre fizemos assim, ou porque eu estou preocupado que não vai ter gente, ou eu já estou separando as atividades uma após a outra, porque eu sei que não tem trator, não é planejamento dinâmico, muito menos planejamento fluido. Atividade D, atividade 2D, unidade 2, quarta atividade D, é muito legal, muito fácil, já que nós temos todo o trabalho necessário, direto e indireto, temos toda a rede montada e temos os recursos alocados. Agora é muito fácil. Hoje é muito fácil. É só apertar um botão. E aí todo o procedimento desenvolvido em 1957, 59 com a Dupont, com todos os envolvidos, é realizado muito rapidamente, porque o computador serve para isso. Então, nessa atividade, você deve apresentar o cálculo do tempo. É o menor tempo possível. Lembrando que a rede define o tempo, define o caminho crítico, define o consumo dos recursos, todos os recursos, e o momento em que eles são demandados. Ou seja, aplicamos na íntegra até aqui, com a quarta atividade, atividade 2D, o método do caminho crítico. E você vai ter o prazo do projeto, os insumos necessários e o caminho mais longo desse projeto, que seria impossível fazer diferente. Diferente, mas curto. Porque você não arbitrou coisa nenhuma. Você colocou exatamente o que é obrigatório. É claro que nós vamos trabalhar ainda a modelagem SSD, que são os Smart Scheduling Devices. Nós não vamos aplicar ainda, porque o que você está produzindo e o que você está vendo era como era feito antigamente, porque não haviam restrições. Quando esses modelos foram criados, não se discutia dinheiro, gente, material. O que se discutia é a completa falta de tempo. Estávamos disputando com outros quem era mais rápido. Não quem era mais eficiente, nem quem tinha mais dificuldade. A eficiência estava nos processos e não no planejamento do projeto. Então agora acho que é muito fácil. E, é claro, ao terminar você precisa apresentar um plano. Esse plano é o plano CPM do seu projeto, que não é o nosso propósito. Porque esse plano é inexequível, absoluta certeza, porque muitas coisas para serem feitas, mesmo que com todo o dinheiro do mundo, não cabe no mesmo lugar. Não é possível, nas condições de hoje, desligar toda uma usina, uma plataforma de petróleo, um prédio, para fazer tudo ao mesmo tempo. Existirão restrições operacionais, logísticas, funcionais, ambientais, de limite, isso nós vamos ver depois. Mas na atividade D você precisa apresentar um cronograma daqueles que todo mundo faz e ninguém cumpre. CPM. Um detalhe. Consideramos que também há trabalho indireto. Você precisou representar o trabalho do projeto. E o trabalho do projeto não é a obra, é todo o trabalho necessário para conduzir esse projeto. E o trabalho necessário inclui o trabalho indireto. Por isso você deve encontrar atividades do tipo Hammock. Elas existem, não são lenda urbana, e você precisa também colocar os marcos nesse seu plano CPM. Chegamos na atividade E, a última atividade, e novamente validação pelos colegas. Você precisa ler os materiais produzidos pelos colegas e fazer uma análise crítica. E aí vale a pena chamar atenção. Essa análise crítica deveria se estabelecer principalmente na procura, na localização de vícios. Você pode não entender do assunto do trabalho do seu colega, mas você pode perguntar:
escuta, isso precisa mesmo ser assim? E aí ele vai explicar, precisa. Nós tivemos um debate que eu apresentei no meio do nosso trabalho aqui, onde o Vladimir diz que existem atividades que correm em paralelo. E eu repito, atividades que correm em paralelo não são atividades comuns, são pacotes de planejamento de uma produção em série. É como se colocássemos processos trabalhando em paralelo. E aí faz sentido a ligação SS, como ele apresentou. Uma começa e manda a outra começar depois um pouquinho. Mas não é depois percentual. Não é depois número de dias ou horas. É depois que eu fiz alguma coisa. Então, o caso nosso, cavar o buraco já está pronto, mas vamos enterrar o duto. Enterrou o duto. Depois que eu enterrar 3 unidades, a turma de solda vem e vai soldando. Só depois. Então, o lag, o retardo da segunda atividade da sucessora é em volume. Parece uma coisa nova, mas não é uma coisa nova. É que a maioria das ferramentas você precisa identificar quanto de volume significa quanto de tempo e fazer o retardo. O problema é que na prática, quando você atualiza os dados de quantidades produzidas, você pode descobrir que você ficou o equivalente a 3 tubos de tempo e não botou tubo nenhum no buraco. E a turma chega para soldar porque o lag é de tempo. Não é um lag, não é um retardo de volume. Então, nessa atividade 2E, que é a última, você vai ler o trabalho do seu colega procurando os histogramas de recurso. Será que esse histograma está legal? Será que tem muito acúmulo? Lembrando que, na hora em que se sequenciou, não ficou preocupado com falta de recurso e, por isso, colocou um retardo ou uma atividade depois da outra intencionalmente. Vamos procurar, então, fazer uma análise crítica, explorando o máximo a existência de vícios, tradições ou desejos particulares do planejador. Nós temos que atender os desejos dos envolvidos. Boa sorte, bom trabalho, muito trabalho.